Meu nome é Silvana, moro em Itajaí. Esposa do Tarcísio. E queria contar um pouquinho para vocês da minha vida. Do meu passado, filha de um lar totalmente destruído, de pais separados, de recasamentos e brigas, e realmente a minha vida e da minha irmã é um milagre de Deus. Quanto o Senhor nos guardou e por onde nós andamos, com quem nós andamos, e o Senhor sempre nos poupou de muitas coisas. No presente, mãe de 4 filhos, 3 estão aqui, um ainda tem 8 anos. Infelizmente, mãe somente de 4 filhos. E tenho mais alguns aqui agregados, né? Falam que não é, em alguns lugares aí descobri hoje, não gostam de chamar de tia, né? Eu gosto. E alguns me chamam até de mãe. Principalmente quando as mães delas estão longe, não é geracione, né? Mas eu tenho, graças ao Senhor Jesus, eu tenho vitalidade hoje. Vocês, alguém que me observou sabe disso. Pensa no que era essa pessoa 20 anos atrás. Então o Senhor teve que me pegar e me moer e me ensinar qual era o meu lugar. E às vezes eu fico pensando, o que Deus pensa ao olhar para nós? Eu falei nós há 20 anos atrás, para vocês, jovens, com seus planos, com seus sonhos. Penso que muitas vezes Deus deve rir e achar até graça de tudo que a gente sonha, porque muitos dos nossos sonhos, dos nossos planos não vão acontecer, porque os planos de Deus são outros para nós. E Ele, vai nos guiar. E toda vez que a gente bater o pé, Ele pode até permitir e não vai valer a pena. E eu, como vocês, tinha muitos sonhos, muitos planos. Nunca tive problema com timidez e coisa assim. E isso, na verdade, também me atrapalhou bastante. E tive que também procurar o meio termo do Senhor na minha vida. Eu comecei a fazer tudo muito cedo. Comecei a trabalhar muito cedo, me virar sozinha muito cedo, até por causa da minha história familiar. E conheci o Tarcísio também bem cedo. Começamos a namorar. E 4 anos e pouco depois, eu comecei a ouvir do Senhor. Eu dava aula de piano na época e uma aluna me falou do Evangelho. Foi uma pessoa colocada por Deus para fazer só isso. Ela nunca aprendeu uma música sequer. Ela pagou para falar de Jesus para mim. E eu louvo a Deus pela vida dela. Mas eu tinha sede de Deus desde criança. Eu era de família católica, nada tradicional, mas eu buscava. Eu participava de grupos que eu podia participar, eu fazia tudo o que eu podia, eu ia com as amigas, qualquer denominação que me convidasse para ir, porque eu queria conhecer a Deus. E quando ela me disse da pessoa de Jesus, eu encontrei o que eu estava procurando. E em virtude disso, um dia, ouvi o Evangelho bastante tempo, ela teve muita paciência comigo, porque o Tarcísio não queria ouvir, não queria saber de Deus. E eu comecei a ver que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida. E eu já tinha lido, mas um dia se acendeu o texto de 2 Coríntios 6,14, que diz que Deus não une julgo desigual. E ali então eu tomei uma decisão, que eu não sei como tomei, como consegui, mas realmente eu amei Jesus. E amados, nós escolhemos a quem amamos. As coisas não são assim, eu olho para a pessoa e simplesmente me derramo de amor por ela. Não é assim, nós escolhemos com quem nós andamos e quem nós queremos amar. Eu louvo o Senhor, porque Ele me escolheu e me ensinou a amar. E eu amei o suficiente para abrir mão do meu relacionamento. Eu e o Tarcísio tínhamos uma casa quase pronta para nos casarmos. E nada mais tinha valor. Eu queria agradar a Deus. E o Senhor me capacitou a abrir mão de todas as coisas, dos meus sonhos, dos planos. E o amava muito.
E comecei a clamar ao Senhor até depois pela vida dele. Ficamos um tempo sem se ver, sem se falar. Deus tocou o coração dele, ele se converteu. Depois começamos a orar para ver se era da vontade do Senhor o nosso relacionamento, porque até então nossas decisões foram tomadas sem o aval de Deus, né? E o Senhor confirmou, não só no nosso coração, como dos outros irmãos. Nos casamos e Deus transformou ele no homem que vocês têm conhecido e têm testemunhado. E se eu fosse testemunhar de alguém aqui, eu poderia testemunhar da vida dele, o quão é precioso, o quanto me leva para o Senhor. E vocês, meu desejo até era ter falado só com as moças, mas não ia haver esse tempo. Mas é uma pergunta, e para os meninos também, né? Eu queria que vocês ficassem pensando. Na geração de vocês, o que vocês estão dispostos a abrir mão por amor a Jesus? O que nós realmente temos capacidade de abrir mão? Todos nós temos sonhos, temos planos, desejos. Mas o que vale mais, né? O que pesa mais? Muitas pessoas estão pensando em alcançar o mundo e não conseguem ser testemunhos nem dentro de suas casas. Nós primeiro temos que brilhar a luz de Cristo dentro do nosso lar, naqueles que nos cercam, e depois pensarmos lá de fora. E para as meninas em especial, eu queria dizer para vocês que a minha vida, às vezes eu até tenho um temor, porque eu não provei o dia mal ainda. Eu, os 4 filhos perfeitos, lindos, queridos, um marido que é um exemplo, financeiramente nada nos falta, o Senhor tem suprido, temos saúde, mas a minha vida não é um sonho. A minha vida é realidade, ela é real. Tem dias mais fáceis, dias mais difíceis. E cuidem com que vocês alimentam o coração de vocês. Hoje em dia nós estamos cercados pela mídia, filmes, propagandas, músicas, clipes, musicais, que levam talvez principalmente as meninas a sonharem, a despertarem algo que não é real e que não existe. E a vida de vocês é a realidade. E cada um de nós aqui, nós só vamos ter uma chance. Nós só temos uma vida. Ninguém vai ter 2. E ela pode ser bem mais curta até do que nós imaginamos que ela vai ser. Então, cuidem com filmes, com o que vocês veem, aquilo que vocês almejam como sonho. Também queria falar um pouquinho sobre essa questão do que as coisas do mundo têm entrado no coração de vocês. Mais uma vez, eu me dirigi principalmente às meninas, porque eu vejo muitas coisas, eu gosto de conversar com vocês, e vocês não imaginam o quanto eu estou feliz de estar aqui, o quanto eu esperei por esse dia. Eu gosto de ver o que está rondando o coração de vocês, e eu tenho ouvido coisas que têm me deixado muito preocupada, porque as coisas do mundo têm entrado na igreja. Eu não tenho ouvido meninas falar que desejam se casar e terem muitos filhos, com algumas exceções, lógico. Mas a grande maioria está muito preocupada em ter a sua formação, em ter sua profissão, em ganhar bem, em viajar, conhecer o mundo, realizar seus sonhos. E onde nós temos base na Bíblia para isso, minhas queridas? Quantas de vocês têm se dedicado a aprenderem, a serem boas donas de casa, a cuidarem das crianças da igreja, dos irmãos, a cooperarem, para quando tiverem os filhos de vocês, não ser uma primeira experiência? Quantas de vocês têm aceitado essa questão até de número de filhos, essas que estão prontas aí a entrar no casamento? Será que também já estão pensando em um filho, no máximo 2? Tá bom? Eu queria muito que vocês pensassem sobre isso, os rapazes, que vão ser pais de família. Eu creio que a igreja deveria repensar isso, e sei que existem várias situações e privações até de Deus. Agora eu digo com ênfase e com experiência, e quem me conhece sabe que isso é verdade.
Infelizmente, eu só tive 4 filhos. 4 é pouco. É loucura ouvir isso, todo mundo me chama de louca e por isso que eu fico adotando os filhos de todo mundo, porque o mundo precisa dos nossos filhos. O mundo precisa ver em vocês futuras mães que saibam criar seus filhos para pregar o Evangelho, para fazer a diferença na geração deles. E cabe a vocês jovens inculcar essas coisas na mente. Esse dia eu estava na casa da Su e do Felipe. O Felipe me falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, que todas as meninas que você conheceu, do meio que ele vivia, que tanto se preocupou em ter uma profissão, uma formação, e faz faculdade, faz pós, faz isso, faz aquilo, porque vai que não casa, não se casaram, porque não tiveram nunca tempo para um relacionamento. Atentem a isso, né? O que está importante no coração de vocês? Se é cumprir os planos de Deus, e se o Senhor quiser que vocês fiquem solteiras, é uma bênção também. Amem ao Senhor, sirvam a Ele, mas não limitem os planos de Deus para a vida de vocês por causa dos sonhos de vocês. Os sonhos pessoais que com certeza mais tarde vão frustrar vocês mesmos. Vamos nos preocupar então em sermos excelentes nas coisas de Deus e não amar o mundo, né? Nem as coisas que há no mundo. E a idade de vocês é a idade das escolhas, e uma vez tomadas essas escolhas, elas vão ser por toda a vida, por toda essa única vida que vocês têm. Quero mesmo pedir a Deus que dê graça para as meninas tomarem suas escolhas em Cristo, abrirem mão e se orgulharem de dizer: sim, eu obedeço meus pais, sim, eu sirvo ao Senhor, sim, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu não vou ter dificuldade em abrir mão do meu trabalho para poder cuidar dos meus filhos, né? Eu acho que se vocês tomarem essas decisões agora, longe delas, vai ser bem mais fácil quando elas se tornarem realidade. Eu, infelizmente, devido a toda a minha história, não pude ter minha mãe perto de mim. Ela teve que trabalhar e ela me fez muita falta. E eu tinha uma decisão no meu coração desde criança, que quando eu tivesse filhos, eu ia cuidar deles. Depois eu me converti e daí juntou a fome com a vontade de comer. E eu tive certeza que era isso que eu deveria fazer. E abrir mão de um salário que na época era mais alto que o do meu marido, e abrir com alegria, e o quanto Deus abençoou a vida dele. E façam os pensamentos de vocês, amadas. Cuidem do quanto do mundo tem entrado no coração de vocês. E deixem o Senhor falar com cada uma e com cada um também.